Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos. Na noite de hoje, teremos a noite de estudos Bezerra de Menezes, que há tantos anos realizamos na nossa querida Casa dos Humildes. E hoje o nosso estudo terá como título Fazendo Jus ao Dr. Bezerra. Por mil motivos desse momento que estamos vivendo, dessa quadra do movimento espírita na modernidade que estamos vivendo, achamos por bem resgatar a memória e fazer justiça a este espírito de escola, um espírito admirável. Mas antes, eu convido a todos vocês para levarmos o pensamento a Deus e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudos e de aprendizado. Possamos, na noite de hoje, homenagear a memória do Kardec brasileiro, do médico dos pobres, do amorável espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Na certeza que contamos com as boas intuições advindas do mundo espiritual da pátria do infinito. Sendo assim, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, semana passada eu disse a vocês que a gente vai, em outubro, encerrar uma série de temas que vamos aproveitar essa oportunidade, né, da pandemia e que não está tendo a reunião presencial, as nossas reuniões presenciais. Vamos resgatar certos temas e, no mês de novembro, vamos adentrar novamente nos estudos semanais específicos, né, de André Luiz, Emmanuel, Allan Kardec, Bezerra de Menezes e Herculano Pires. Bem, meus queridos irmãos, a gente sabe, vivemos a hora da pesquisa, muitas descobertas. Não é? Agora, o que no momento atual do movimento espírita está acontecendo não é fruto de descoberta nenhuma de pesquisa. Não é? Porque todos nós sabemos, eu tenho 54 anos, desde os meus 17 anos, né, eu já sabia disso, né, que o professor Herculano Pires combateu muito o rustenguismo no Brasil, né, e que tantos paladinos combateram acertadamente, e outros grandes espíritos eram rustenguistas. E desde os meus 17 anos de idade, eu tenho conhecimento que o Bittencourt Sampaio era rustenguista, né? Então que o Guilherme Ribeiro era rustenguista, o Antônio Luiz Saião, e também o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Veja bem, era todo um contexto da época, era um alvorecer de tudo aqui no Brasil, né? O movimento espírita chegando aqui com força no Brasil. E ao longo dos anos, como eu falei, nos meus 17 anos, essa pecha foi colocada em Dr. Bezerra, rustenguista, né? Como em outros grandes e maravilhosos espíritos. Né? Ele era rustenguista, era rustenguista. Agora, ninguém, escutem o que eu estou dizendo, ninguém defendeu tanto a obra de Allan Kardec aqui no Brasil como Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Esta figura impoluta que está aqui no meu plano de tela. Ninguém. Então precisamos colocar bem os pontos nos is. Este homem que mereceu, a seu tempo, a alcunha de o Kardec brasileiro. Também a sua defesa da obra de Kardec. E a gente sabe, hoje o movimento espírita tem como uma grande figura venerável, né,
todos de décadas para cá, a figura de Chico Xavier, não é? Galvaniza, não é? A nossa reverência. Mas fiquem sabendo que o Chico Xavier, lá no começo dele, tinha a figura do Dr. Bezerra como uma figura venerável, respeitável, como o Chico Xavier amava o Dr. Bezerra de Menezes. Não é? Então, vamos aqui, também como homenageamos o Chico, que anda sendo injustiçado por aí, vamos fazer jus a este grande espírito, um grandioso espírito, que de forma covarde, descontextualizada, tem sido atacado, às vezes por intelectuais, né? Desarvorados, né? Que se arvoram. E só quem pode se arvorar é a árvore. Aliás, ela não se arvora, ela é árvore. Bezerra de Menezes é a árvore de bons frutos, legítimo continuador a seu tempo do trabalho de Kardec no Brasil. Tá? A pá do Ruxenguinho, que foi uma coisa tão menor. A gente vai ver hoje aqui nas obras de Bezerra, a trajetória dele. Bem, meus queridos irmãos, a gente sabe que a descida do ideal à Terra demanda tempo e obedece a um planejamento adrede preparado nos planos espirituais. Tá? Então, antes do grande ideal vir à Terra, nossos precursores fazem o trabalho da terraplanagem, né? Então, quando a Terra está amaciada, está pronta, aí vem sim aqueles grandes emissários. Então, Kardec veio como missionário em chefe da doutrina espírita, trazer a terceira revelação, que é dos espíritos, mas ele aqui foi um comandante em chefe do espírito, de verdade. E Kardec, vejam bem, Kardec desencarna em 31 de março de 1861. Né? E o querido Allan Kardec, naquele diálogo inesquecível, primeiro, Kardec, para trás, já vinha se sentindo mal, as comunicações do Dr. Demer, o seu médico, do plano espiritual, né? Orientava sempre Kardec, e Kardec tinha uma preocupação. E conversando com o espírito de verdade, Kardec pergunta, né? E quem será meu sucessor? O espírito está nas biografias, né? Esse diálogo de Kardec. E também nos documentos de Kardec, né? E o Kardec pergunta ao Espírito Verdade quem será meu sucessor. E o Espírito Verdade diz a ele, né, que ele não se preocupasse com isso, que ele teve todas as condições de realizar o trabalho, né, que a sua tarefa necessitava, né, do pensador que amadurece as ideias, os raciocínios, né? Então, o grande homem que fez o trabalho de sistematizar todo aquele ensinamento dos espíritos, embora fez viagem de campo também, porque muita gente pensa que Kardec foi só um teórico, né? As viagens espíritas, mas o que acontece? O Espírito Verdade diz a ele, o teu sucessor será como um capitão que comandará um navio. A ti coube o teu trabalho, a ele terá, né, as condições que o seu trabalho exigirá. Então, vejam. E esse homem, quando Kardec estava nesse diálogo com o espírito de verdade, pessoal, vejam bem, o homem propõe, Deus dispõe. Deus dispõe. Então, veja que maravilha. Eu fico tão emocionado com essas coisas, né? Com essas relações. Quando Kardec conversava com o espírito de verdade ali, preocupado com o seu sucessor já havia reencarnado aqui no Brasil, né? Vejam bem, em 29 de agosto de 1831. 29 de agosto de 1831. E se Kardec conversava ali no ano de 1869 com o espírito La Vérité sobre o seu sucessor, o que acontece?
seu sucessor já estava reencarnado aqui no Brasil, já não era nenhum jovenzinho, já era um homem adulto, 38 anos de idade, seu sucessor já tinha, né? Então vejam que maravilha, né? Que maravilha. E aí, Kardec se acalma, né? Se tranquiliza, e passa-se o tempo. Kardec desencarna, o Espiritismo vem para o Brasil, mas quando o Espiritismo chega no Brasil, aliás, Kardec já se comunicava com Luiz Olímpio Teles de Menezes, né? Da Bahia, né? Em Salvador, onde havia fundado o primeiro jornal espírita, o Eco de Além Túmulo. Mas a gente fala, chega aqui com força, né? As traduções, as obras de Kardec, no Rio de Janeiro. Então, vejam bem, mas aqui já estava reencarnado. Então, esse espírito havia reencarnado em 29 de agosto de 1831. Havia os lugares que esse espírito reencarna, né? Espírito de escola. Chico Xavier foi reencarnar lá em Pedro Leopoldo. O querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes foi reencarnar no Ceará, em Riacho do Xangue, não é? Em Riacho cearense, né? Fica aqui um abraço para os meus amigos do grupo Hermínio Corrêa de Miranda do Ceará, o pessoal lá do Luciano Klein, o meu amigo Eduardo Lima, não é? Então, que eles estudam o doutor Bezerra de Menezes, que é uma beleza, respeitam o doutor Bezerra de Menezes. E vejam bem, lá em Riacho do Xangue, no Ceará, por isso que muitas vezes o Divaldo Pereira Franco afirma, né, que o doutor Bezerra tinha uma cabeça leonina. Eu acho muita graça no Divaldo. E vocês podem ver que o Divaldo, quando recebe o Bezerra pela psicofonia, né, então a face de Divaldo se avoluma, né? Então essa cabeça leonina é porque era o nosso querido Bezerra nasceu no Ceará, tem essa característica própria, né? Então, meus queridos amigos e irmãos, o doutor Bezerra em carne foi uma criança muito estudiosa, né? Seu pai era um dono de terras, não latifundiário. Vocês vão ver que o Bezerra mais para frente vai ter até dificuldade, até pelas distâncias, né, do dinheiro chegar até o Rio de Janeiro. E o querido doutor Bezerra de Menezes vai crescendo, chega um momento que ele vai entrar na universidade e o pai era advogado, queria que o filho fizesse direito. E doutor Bezerra de Menezes, naquele momento lindo, um momento majestoso, a atitude do pai do doutor Bezerra é emocionante, diz, criando coragem, porque um jovem não discutia jamais a vontade do seu pai. Então, criando coragem, o querido doutor Bezerra diz, meu pai, a minha vocação é ser médico. Eu nasci para ser médico. E o pai, passando em revista toda aquela curta trajetória daquele espírito, um jovenzinho, nunca deu trabalho, muito estudioso. Bezerra era introvertido. Na sua infância foi uma criança muito introvertida, porque, meus queridos irmãos, a infância de um ser superior é muito diversa da infância do futuro devoto do sexo e do dinheiro. Então, essas crianças, esses espíritos superiores da infância são introvertidos. E Bezerra muito estudioso. E o pai, naquele momento, estava ali as línguas de fogo, né? Era uma esquadrilha, não era um anjo da guarda, era uma esquadrilha. E o pai aqueceu e o Bezerra vai para o Rio de Janeiro estudar medicina. E chegando ao Rio de Janeiro, o doutor Bezerra não quis morar em repúblicas. Vejam bem, né? O doutor Bezerra não quis morar em repúblicas. Vejam, ele percebeu aquelas forças barônticas, pesadas na psicosfera, preferiu morar num quarto pobre. E aí foi morar, começou a estudar a medicina, e o que é que acontece, né? O Bezerra, naquele momento, o dinheiro demorava muito, as distâncias eram outras, né? Ele começou a dever o aluguel, e o proprietário cobrando,
E Bezerra já estava numa situação meio desesperadora, quando aparece um jovem do nada, não é? E vejam bem, meus queridos irmãos, muitos contam essa história como se fosse um espírito materializado que foi levar dinheiro para Bezerra, né? Eu não acredito nisso, eu vou dar minha opinião aqui ao fim da narrativa desse fato, né? Chega um jovem e diz, né? Bezerra, pessoas amigas me vieram aqui porque eu estou com um problema de matemática e todos sabem que és muito estudioso, eu queria que você me ajudasse no ponto da matemática. O Bezerra, jovem, mas era tão sério, compenetrado nos seus estudos, que ele disse, eu preciso de uma semana para estudar o ponto, para passar para você. E combinaram, mas o jovem fez questão de pagar adiantadamente, né? Aquele dinheiro foi exatamente o que Bezerra precisava para sanar a dívida do aluguel do quartinho pobre que ele vivia. Aquele jovem foi embora, marcaram a data, ele jamais voltou, né? Nunca mais voltou. Muitos asseveram que era um espírito, eu não acho, né? Meus queridos irmãos, na economia divina, né? Os espíritos não gastam ectoplasma à toa, né? Deus, quando é necessário, tudo bem. Mas Deus ajuda o homem através do próprio homem, né? Então, aquele jovem era um jovem mesmo que precisou, foi ali, pagou, e por uma circunstância do destino se mudou, ou não precisou mais, né? Então, vejam bem, aí eu pergunto a vocês, se fosse um espírito materializado que chegasse ali, era providência divina. Aí eu pergunto, e dessa forma, foi providência divina? É providência divina ou não é? Não é não? Claro que é. Providência divina se faz presente. Deus ajuda o homem através do próprio homem. E Bezerra estuda e vai se formar em medicina aos 24 anos de idade, né? Médico do Exército Brasileiro, mas Bezerra tinha uma queda, uma predileção pelos pobres. E Bezerra atendia a pobreza. Eu, quando nas aulas presenciais do curso de mediunidade da nossa querida Casa Humildes, que saudade eu sinto das segundas-feiras, né? Ao longo de tantos anos, saudade de estar ali na nossa querida Casa dos Humildes, né? Então vejam bem, eu sempre afirmo isso, né, que eu morei na Rua da Harmonia, uma rua aqui em Recife, conhecida, né, onde tem a Igreja da Harmonia, só que lá na outra ponta da rua, eu me lembro que a gente passava ali na casa do Dr. Mário Monteiro, não é? Era uma fila de gente pobre que corria até o Dr. Mário Monteiro para o Dr. Mário atendê-los de graça, né? Bezerra de Menezes era assim, esses grandes médicos já fazem a beneficência. Então vejam bem, que o Dr. Bezerra atendia a pobreza e ele, antes de ser espírito, já era conhecido como o médico dos pobres, né? Então, ele, certa feita, um amigo seu, médico também, disse, Bezerra, a companhia lírica está aqui, vamos assistir um sarau. Aí o Bezerra disse que não, eu não tenho tempo. Os meus pobres não me dão tempo, né? Aí o amigo médico disse, mas Bezerra, se continuar assim, vai te embrutecer. Você não tem tempo para nada para você. Ele, meu amigo, se eu não tenho tempo de ouvir as harmonias líricas da música, pelo menos os meus pobres me dão o prazer de ouvir as harmonias do coração. E ele olha para o amigo e dá a maior definição sobre um médico na Terra. Deve existir outra, mas eu, Bruno Tavares, não conheço, né? A maior definição de um médico na Terra. Ele olha para o amigo e diz que o médico não deve escolher hora, nem local, nem terminar uma refeição quando um aflito qualquer lhe bate a porta.
Vejam que maravilha. Lá. O médico não deve escolher hora, nem local, e nem terminar uma refeição quando um aflito qualquer lhe bate a porta. Meus queridos irmãos, esse era o jovem médico Bezerra de Menezes. E ele casa com Dona Maria Cândida, né? Bezerra vai também, isso é apanagem do espírito superior, né? Então vejam bem, Bezerra fica encantado com o ambiente morno e acolhedor do lar, né? Encantado, mas aquele idílio, aquele amor vai viver apenas 5 anos aqui na Terra. Ela adoece gravemente, desencarna, e Bezerra foi tomado pela depressão, né? Veja bem, as obras dizem pela melancolia. Pessoal, eram homens, esses homens. Bezerra ficou em extrema melancolia. É quando os amigos levaram ele para entrar na política. Ele vai entrar na política, era um morador nato, né? E foi impressionante a sua atividade como político, sempre defendendo as causas ambientais, né? O pessoal que fez o filme sobre Bezerra, né, Diário de um Médico, então, aquele filme maravilhoso. Estudaram os documentos da atuação de Bezerra na polícia, sempre defendendo as causas ambientais, né? Mas aquilo nunca passou. Nunca passou. Um dia, num trajeto, um querido médico amigo disse: Bezerra, eu queria que você lesse esse livro. E ofertou a ele o livro dos Espíritos. Você conhece? Ele disse: eu conheço. Allan Kardec é o fundador do Espiritismo, né? Conheço. E Bezerra sentou no bondinho, e do trajeto do bondinho para cá, foi lendo o livro dos Espíritos. E ele mais tarde diria: é como se ele estivesse lendo por segunda vez. E Bezerra, lendo o livro dos Espíritos, chegou em casa, continuou a madrugada, e no outro dia procurou o querido amigo, né? E pediu para que levasse ele a um ambiente espírita, né? E nesse, vejam bem, pessoal, olha aí os atrevidos de plantão, os que criticam, usam a língua como fel, né? E criticam, né? O doutor Bezerra, o rustenguista. Primeira obra, o divisor de águas da vida de Bezerra foi o Livro dos Espíritos, foi Kardec. E Bezerra chega, eu digo isso porque, pessoal, até pessoas amigas minhas chegam e dizem: Bruno, eu não tenho mais tanta admiração para o doutor Bezerra, não. Porque houve um intelectual ou outro falar besteira, né? Eu não tenho, não, tanta admiração mais, não. Bezerra, quando chega ali no movimento espírita, havia o grupo Confúcio, o grupo Regeneração, né? E havia aquele embate dos místicos, né, com os científicos. Aí pessoas amigas até me disseram: olha, ele era dos místicos, viu? Pelo amor de Deus, a gente estuda a vida de Bezerra. Ele chegou ali, viu um embate, o que foi que ele fez? Ele pacificou os ânimos. E ele disse: né, combatei o ódio com as armas do amor, com sua autoridade moral imensa, que todos sabiam que ali era o médico dos pobres, né? Converteu o espiritismo com um discurso memorável. Aquele seu discurso da conversão, uma coisa que abalou o país espírita, o Brasil espírita. Então, vejam bem, sua família, vejam bem, o rustenguista catolicão, sua família católica rompeu com ele, o catolicão, né? Que ser espírita de repente, né? Vejam bem, a dor que esse homem enfrentou, sua família rompeu com ele, absolutamente, um rompimento absoluto, seus irmãos. Então, vejam bem, então Bezerra vai ali, pacifica os ânimos pela sua ascendência moral, combateu os ódios com as armas do amor. E ele vai para o jornal O País, no Rio de Janeiro, e com o pseudônimo Max, que era em voga na época, né? Tanto que o Kardec fez isso, orientado pelos espíritos, né? O seu nome Denizar, ele passa... Hoje a gente sabe que o nome de Kardec, a grafia era outra, né? A ordem dos nomes, né? Então, o professor Denizar mudou para Allan Kardec. A gente sabe também que
O Bezerra usou nos seus artigos o pseudônimo de Max. Como Hermínio Miranda vai fazer isso também, né? Mas vejam bem. E ele vai escrever, pessoal, são durante anos 600 artigos. E eu faço aqui um desafio aos que ficam martelando. Bezerra, ruxanguista, ruxanguista, ruxanguista. Ele foi ruxanguista, ponto. Mas Bezerra não divulgava o ruxanguismo. Está aqui. Porque eu tenho que a FEB, em muito boa hora, lançou estudos filosóficos do Dr. Bezerra de Menezes, né? Estudos filosóficos do Dr. Bezerra de Menezes. 3 volumes. Cada volume desse tem 200 artigos. 200 artigos. E aí, Bruno, o que é que você quer dizer com isso? Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que em nenhum artigo há a simples menção do nome de Rustem. Em todos eles, eu estou dizendo todos, 600 artigos, cita mais de uma vez Allan Kardec. É a defesa de Kardec. Vejam bem. Por isso que recebeu a alcunha do povo brasileiro, dos espíritas, como Kardec brasileiro que ele foi. Aquele sucessor do que o espírito La Vérité asseverou para o Allan Kardec, né? Por isso que Bezerra era tão amado e respeitado por alma de escola, Chico Xavier. Mas hoje as pessoas gostam mais de incendiários, revoltosos, vejam bem, carbonários, figuras revolucionárias do que de Chico Xavier. O pessoal hoje é assim. Admiram mais corruptos do que o Chico Xavier. E assim é também com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Então vejam bem. Então, o querido Dr. Bezerra de Menezes, 600 artigos em defesa do Kardec, citando ele em todos mais de uma vez. Nenhuma menção a o querido Rustem. Querido, é nosso irmão. Vai evoluindo, né? Também como nós. Pessoal, eu não sou rustemista, viu? Eu estudo a obra de Herculano, bati Rustem toda a minha trajetória e continuarei batendo no equívoco. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Aí você querer colocar pecha no espírito dessa magnitude que está aqui ao meu lado, olha o olhar dessa figura, pelo amor de Deus. Aqui a gente está com Bezerra de Menezes, simboliza Bezerra, vibração de Bezerra. Estou sentindo aqui a presença do Bezerra. Meus queridos irmãos, esse homem, Bezerra de Menezes ficou viúvo, né? Vai casar em segundas núpcias com Dona Maria Augusta, irmã de Dona Maria Cândida, né? Vejam bem, isso era comum na época também. Vai casar com a cunhada. E ele chega, pacifica os ânimos e vai ser fundada a Federação Espírita Brasileira em 2 de janeiro de 1884. Bezerra podia ser o primeiro presidente, mas não quis. Não quis ser o primeiro presidente. O que é que ele faz? Quem vai ser o presidente é o doutor Augusto Elias da Silva, né? Ele vai fundar na FEB, olha a sua ligação com os pobres, né? Com a caridade. É isso que os intelectuais não gostam. Sabe por quê? Porque a gente pode discutir um ato de caridade, de amor. Não pode. A gente tem como rivalizar com ato de caridade e amor. Não pode. Né? A gente silencia. O Bezerra, a primeira coisa que fez na Federação Espírita Brasileira foi criar assistência aos necessitados, né? De forma maravilhosa. Mas esse espírito era um espírito completo, a gente vai ver aqui. E Bezerra passa o tempo e ele vai, vejam bem, na assistência aos necessitados, uma passagem linda, aquela passagem da moça que chega com a criancinha doente, ele dá a receita, ela
uma lágrima nos olhos, disse que não tem dinheiro para comprar aquilo. Eu nem me alimentei, o meu filhinho doente não se alimentou. O Bezerra fica apavorado, procura nas gavetas, nos livros, né? Procura algum dinheiro na algibeira, e naquele passeio da mão para lá e para cá, um brilho verde incide sobre os seus olhos verdes. Porque o doutor Bezerra de Menezes, vejam bem, além de ser um espírito superior, eu falei aqui, a cabeça leonina nasceu no Ceará, mas o homem tinha os olhos verdes, meus irmãos. É pouco, ou quer mais, né? Tinha os olhos verdes. E naquele momento, o brilho do seu anel de medicina incide sobre os olhos verdes do doutor Bezerra de Menezes, né? Pessoal, o doutor Bezerra, naquele momento, tira o anel e entrega àquela mãe. Diz que ela vai numa farmácia ali próximo comprar o remédio, e o que sobrar ela compra alimentos para ele e o seu filho, né? Aí a pessoa diz, não, mas aquilo para um espírito desse foi uma coisa material. Material não. A minha mamãe, doutora Eva Tavares, se formou em advocacia. E o meu avô era jornalista, na época muito perseguido pelos governos da época, né, como a imprensa era perseguida. E ele, a muito custo, formou todos os filhos e deu um anel de formatura à minha mamãe, que ela sempre guardou numa caixinha de veludo. Vejam bem, porque aquilo tinha toda uma carga de amor, de esforço, de luta do meu avô. E vocês se lembram que o doutor Bezerra de Menezes, o pai queria que ele fizesse direito. Mas ele pediu com tanto amor, com tanta unção, que o pai, de forma magnífica, que não era usual na época, disse: você fará medicina, meu filho. Então, vejam bem, o doutor Bezerra não pensou duas vezes, tira o anel, entrega àquela mamãe. E o Divaldo Pereira Franco assistiu Copião, a avant-première do filme de Bezerra, Diário de um Espírito, que eu falei atrás, Diário de um Médico, mas Diário de um Espírito, que é a vida do Dr. Bezerra, assistiu junto de Carlos Vereza, Divaldo e Carlos Vereza. E o Divaldo narra a Carlos Vereza, que fez um papel maravilhoso, antológico sobre o Dr. Bezerra, como o Dr. Bezerra, né? Aconteceu com o Vereza a mesma coisa que aconteceu com o Nelson Xavier, que era materialista, né, comunista, fez o papel de Chico Xavier se tornar espírito, se preparando para logo depois desencarnar. O Carlos Vereza é um ator magnífico. Se fosse americano, já tinha ganho mais de um Oscar. O papel que ele fez de Graciliano Ramos em Memórias do Cássio, né? Então, interpretando o papel do Bezerra, o Divaldo disse que naquela cena que o Carlos Vereza tira o anel, personificando ali o Dr. Bezerra e dá para a moça, o Divaldo disse que o espírito do Dr. Bezerra estava ali, envolvendo o Vereza num abraço. Veja que coisa linda, magnífica. Vejam bem. E esse homem que vai desencarnar de congestão, vai ter uma congestão cerebral, tá? E naquele momento ele vai na beira de sua cama, nada mexe em Bezerra, nenhum músculo. A única coisa que mexe são os olhos verdes do Dr. Bezerra. E ali passam mulheres, velhos, crianças, os amigos. Bezerra estava ali em extrema pobreza material. Os amigos botavam até R$200 embaixo do travesseiro. Então, vejam bem, mais tarde a FEB vai ajudar muito a família do Bezerra. E o que é que acontece? Bezerra desencarna no dia 11 de abril de 1900. No dia 11 de abril de 1900, o Bezerra desencarna, ali deixa o corpo físico, vai para o plano espiritual, e onde ele desperta no plano espiritual, ele é recebido por emissária de Maria Santíssima, né? É isso que o pessoal
não aguenta, né? O homem era íntimo de Maria Santíssima. Somente. Tá? Somente. Como Chico Xavier foi recebido por Jesus, né? Os intelectuais não gostam desse assunto, não. Vamos falar baixinho, que os intelectuais não gostam dessas historietas, não. Né? Para eles são historietas, né? O Chico foi recebido por Jesus. O Bezerra era íntimo de Maria Santíssima. Ela mandou uma emissária. Né? Veja o carinho de Maria Santíssima para com o médico dos pobres. E aí, se a gente sabe que o Bezerra foi oferecido a encarnação no plano superior, ele recusou um planeta superior, está ajudando a gente aqui até hoje. Mas esse espírito desencarna. E do plano espiritual, é ele quem vai criar. Veja bem, espírito desencarnado, o ESD. O que é o ESD? O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita em todo o Brasil. Valorizando o que? A obra de Kardec. Vejam bem, esse homem foi convertido pelo livro dos Espíritos de Allan Kardec. Que em 600 artigos, em cada um, enaltece Kardec. Jamais cita Rustem. Foi uma coisa circunstancial na vida dele. E, no plano espiritual, vai criar o ESG, a partir da Federação do Rio Grande do Sul. E ele diz, o ESG é um estudo contínuo, mas sem pressa. Estudo urgente, mas sem pressa, por ser um estudo contínuo. A frase de Bezerra é essa. O ESG é um estudo urgente, mas sem pressa, por ser um estudo contínuo. Veja bem, o amai-vos, instruí-vos, as duas asas calibradas desse espírito de escola. Então, pessoal, eu peço aqui muito respeito ao querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos respeitar quem somos nós, né? Para fazer ato inteligente, né? Olhar penetrante, voz impostada, para falar de um Chico Xavier e de um Bezerra de Menezes. Alto lá, meus irmãos. Alto lá. Onde estão as marcas do Cristo? Onde estão? Meu Deus do céu. Mas estamos numa terra que é a morada das opiniões. É cada louco dando opinião por aí que a gente tem que aguentar, ter paciência. Agora, de nossa parte, colocar os pontos nos is, os pingos nos is, fazendo jus ao querido Dr. Bezerra de Menezes. Bem, meus queridos irmãos, eu vou ficando por aqui. Vou convidar vocês a fazer uma prece comigo e amanhã no meu canal, nesse sábado, uma entrevista com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda. Vai falar sobre tanta coisa que ninguém nunca ouviu falar, viu? Amanhã às 20 horas eu convido a todos vocês para no meu canal a gente assistir a querida Ana Maria Miranda. Vocês vão se surpreender, vão adorar. Pessoa muito inteligente, né? Uma mulher viajada, poliglota, né? Trabalhou 45 anos na embaixada americana, né? Preparada pelo seu papai. Ela vai falar coisa da vida, detalhes da vida, desde a infância dela, da obra do seu pai. Convido vocês amanhã às 20 horas no meu canal. Então vamos encerrar nossa reunião elevando o pensamento a Deus e gratidão, doutor Bezerra, querido médico dos pobres, o Kardec brasileiro. Ninguém no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, defendeu mais Kardec e sua obra do que você. Pode até ter defendido igual, mas mais que tudo, doutor Bezerra, ninguém. Então, nosso preito de afeto e gratidão imorredor, esse espírito de escola, o venerável e amorável doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos nós, com emoção muito grande, essa homenagem que fizemos aqui ao querido Dr. Bezerra de Menezes. Por isso que o nosso estudo da noite de hoje vai ficar para sempre nessa live como jus ao Dr. Bezerra de Menezes, fazendo jus ao Dr. Bezerra de Menezes, porque ele mais que ninguém merece. Tá? Então, semana que vem, voltamos aos estudos sequenciais de André Luiz, Emmanuel, Allan Kardec, Bezerra de Menezes e Herculano Pires. Tá?
Ok? Pessoal, beijão, paz e bem, Jesus no coração de todos vocês. Muita paz.